Muito bem, voltamos com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Bom dia para você boa noite, digo para você que nos prestigia aqui na capital e também no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro e também parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 SBT. Nos demais municípios acreanos, são 22, no geral, você nos assiste pela NET HD TV Canal 15 ou então pela Rede Mundial de Computadores, a internet, através do portal riobranco.net. Isso mesmo. O assunto que nós vamos falar é este aqui agora. Mostra por gentileza, meu amigo Thalisson. O 9º Colóquio Internacional, as Amazônias, as Áfricas e as Áfricas, né, na Panamazônia. Legal. Será de 11 a 13 de dezembro. 3 dias lá no campus da Universidade Federal do Acre, Brasil. Tenho o prazer de conversar com a Raquel Ixi, uma das coordenadoras do evento. Seja bem-vinda. Tudo bem, Raquel? Boa noite. Boa noite. Tudo em paz? Tudo em paz. Estivemos aqui há uns 2 anos, né? O tempo passa rápido, não passa? Passa. Muito rápido. Eu não lembro a época qual era o assunto. A gente veio falar sobre um outro evento que estava sendo realizado junto com esse, que era o Simpósio Linguagens e Identidades. E esse ano o simpósio foi para Porto Velho. Aí a gente está realizando o colóquio esse ano sozinho, né? E agora em dezembro. Legal. Panamazônia. Será mesmo lá no campus universitário, né? Isso. Lá no auditório, não? Vai ser no hall e no auditório da pós-graduação da UFAC. São atividades que se concentram muito em espaços de pesquisa na instituição, embora o evento seja de extensão universitária. Portanto, além de ser uma atividade gratuita, aberta para toda a população interessada, né, tem essa preocupação de estabelecer a relação entre a universidade e a comunidade de uma forma transformadora. Né? É a própria UFAC a promotora do evento? Sim, mas nós temos parceiros, né, como o COMIN, né, o Fórum Étnico-Racial, o Observatório da Discriminação Racial, a própria Secretaria de Educação do Estado está junto, né, com a Divisão de Direitos Humanos. Enfim, nós trabalhamos também com essas parcerias porque envolvem a temática que no cotidiano eles também atuam e trabalham com. Por dever de ofício eu sei o que é, mas a maioria não sabe. Fale para a gente sobre o COMIN. O COMIN, na verdade o COMIN é um parceiro antigo nosso que está realizando junto conosco eventos de extensão na UFAC há uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano, né? E é o Conselho de Missões para Povos Indígenas. Através do COMIN, a gente tem também feito uma articulação muito grande com grupos indígenas Runicuim e Apurinã, que têm participado do evento, não apenas como ouvintes, mas como protagonistas de oficinas, de palestras, de mesas redondas, de exposições artísticas. E a gente, inclusive, vai ter uma exposição de cerâmica Apurinã, que vai ficar a semana inteira, não, do dia 11 ao dia 13, né, de dezembro, exposta no hall do auditório da pós-graduação. E de que forma o COMIN participa e apoia esse evento? Ele apoia, como eu já falei, do ponto de vista, né, da articulação com esses grupos indígenas, né? Mas então ele atua em todos os grupos indígenas? Não ou pelo menos a maioria? Não atua com todos os grupos indígenas. Atua com alguns grupos indígenas da região amazônica. Atualmente tem uma atuação mais forte com os grupos Apurinã. O grupo Apurinã que vai participar do evento vem da região de Pauini, né, no Amazonas. Então, eles trazem e promovem essa troca de discussões, debates e culturas com a universidade. Legal. Qual é a expectativa de vocês em termos de público e de conteúdo, né? Nós temos várias palestras lá também, né? Sim, nós temos um debate importante já no início, né, da semana, pela tarde, né, em torno de uma reflexão sobre a aplicação das leis, né,
que tratam da implementação da história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica. E aí a gente tem aí a participação dos representantes do Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial, que é a professora Flávia Rodrigues, a professora Isis Mello, que é da Coordenação de Direitos Humanos da Secretaria de Educação, e o professor Jorge Fernandes, pela UFAC, para discutir esses avanços e retrocessos em torno dessa legislação que fala da implementação dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, né? Já no mesmo dia, a gente também tem a palestra, a conferência de abertura, no dia 11, com a conferencista Silvia Rivera Cusicang, que é uma socióloga boliviana, que discute essas relações de identidade, de cultura, de uma perspectiva sociológica, né? E ela é uma intelectual, ela mesma se intitula mestiça, né? Com traços aimara, e traz essa abordagem para o evento, para início das nossas atividades durante a semana. Tá. Os avanços, eu não vou nem perguntar, porque eles são frutos de um bom trabalho, de luta incansável. O poder público dificilmente cede alguma coisa, a não ser na pressão, com muita articulação. Né? Ninguém ganha nada de graça. E agora os retrocessos. Podemos debitar a quem? É difícil, é muito complexo atribuir isso a um único agente, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, do papel da universidade nisso, né? As leis, elas alteram a LDB e elas obrigam os conteúdos a estarem presentes na educação básica, mas ela não obriga as universidades a atuar no sentido de formar esses profissionais que atuarão com esses conteúdos. De modo que fica muito a critério de cada universidade inserir em seus currículos esses conteúdos, porque não basta só você inserir, você tem que formar profissionais competentes para atuar nessas áreas. E a UFAC, por exemplo, é uma daquelas universidades que tem tido atuações muito tímidas no sentido de repensar os seus currículos a partir de uma abordagem que contemple tais conteúdos, que todos os profissionais, independente de ser profissionais que atuem na área de língua portuguesa, de história, mas também os de química, de física, também precisam abordar conteúdos como esses, né? Então, são um dos problemas que a gente tem vivenciado ali bem perto por conta da atuação da UFAC. Eu deveria ter feito a pergunta no início, acabei... Deveriam continuar, então. Certas coisas deveriam continuar. Vamos continuar, então. Eu deveria ter feito no início, não fiz, mas dizem que a ordem dos fatores não alteram o produto, né? Manuel Machado dizia que a ordem dos tratores não alteram a estrada. Ah, é? Vamos fazer um retrospecto da oitava edição. Aham. Então, a oitava edição, ela foi... Eu vim aqui no programa para falar sobre a oitava edição, foi realizada junto com o nosso simpósio Linguagens e Identidades, e também foi nesse sentido de discutir a região amazônica, a região panamazônica, né, pensando que não só tem Amazônia no território brasileiro, e articulando, então, o debate com relação às influências e as trocas e trânsitos em torno da cultura e de países africanos, marcados por moralidade, por aspectos que têm relação com a luta e posse da terra, com relações de discriminação, né? E isso foi feito no ano passado. Esse ano a proposta acaba sendo mais centrada em torno dos conteúdos de África e de ensino de língua, inclusive indígena, para que a gente possa, então, dar continuidade a um debate que nós iniciamos e nós estamos fazendo ao longo de quase 10 anos. Há mais ou menos um mês, não é bem sobre o nosso assunto, mas serve como algo para, digamos assim, estimular a quem ainda não alcançou alguma coisa na vida dos povos indígenas e para ilustrar a nossa conversa em relação às conquistas, aos avanços. Eu fui almoçar na casa de um casal de amigos meus, a deputada Maria Antônia, que é a esposa do Deda, ex-prefeito de Rodrigues Alves, e lá havia muita gente, aliás, algumas pessoas, entre estas 3 indígenas. Um especialista em manutenção em computador, notebook, tudo mais, outro em celular. O outro eu não estou lembrado qual era
a especialidade, mas também voltada à questão da informática e tudo mais. Aí eu fiquei a imaginar assim, há 20 anos era impossível a gente ver isso, né? Então, um sinal de que o trabalho não está sendo em vão. A gente tem feito uma discussão interessante hoje, porque a universidade tem um papel positivo nessa formação, que é o curso de formação de professores indígenas em Cruzeiro do Sul, por exemplo. E agora nós estamos, já na programação, inclusive, do evento, realizando um debate sobre a formação de professores indígenas em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Então, eu acho que essa é uma contribuição muito grande que as instituições têm feito, né? E, nesse sentido, não faz mais do que a sua própria obrigação, que é considerar que a constituição desses povos, ela faz parte da constituição, da identidade amazônica e precisa ser considerada como constitutiva e não como algo que você simplesmente recebe e tolera, né? Mas como algo que reformula nossas formas de pensar e agir em torno das questões indígenas. Vamos falar um pouco do retrocesso. Nós ainda temos o desprazer de presenciarmos, né, de vermos cenas, no mínimo, chocantes. E índio pedindo esmola no centro da cidade. Na sua opinião, isso é falha dos órgãos de articulação ou negligência mesmo do poder público? Tem uma rede de relações complexas aí, né? Eu penso que a condição de populações indígenas que não têm a devida atenção do poder público também não atinge apenas indígenas, né? E muito se deve, na minha opinião, a uma falta de compreensão dessa própria cosmologia que não se encaixa e não tem que se encaixar numa visão, né, tradicional, como nós fomos formados, numa perspectiva eurocêntrica, muitas vezes, de uma racionalidade europeia. Então, que considera o mundo do trabalho, por exemplo, como a única alternativa e possibilidade de desenvolvimento humano, né? Então, eu penso que existem possibilidades da gente pensar formas de se relacionar com essas populações, porque elas estão já em contato há muitos anos e a gente, na verdade, é constituída a partir da relação com elas. Então, não tem como excluí-las desses processos todos, né? O poder público ele tem que atuar nesse sentido. Legal. Eu vi aqui na programação, só para encerrar, a abertura vai ser à tarde, então? A abertura vai começar... Mas no dia seguinte é uma programação durante todo o dia? Sim. E no encerramento também, na quarta-feira? Sim, na segunda-feira, como eu já falei, tem o debate à tarde, a conferência de abertura à noite, né? Na terça, a gente tem uma mesa redonda, né? Sobre línguas e literaturas indígenas, o lugar da escola e da universidade e da comunidade, né? Para debater não só essa perspectiva de formação de professores indígenas em nível de pós-graduação, mas para colocar também questões relacionadas a políticas de formação de línguas indígenas. Pela tarde, nós temos as oficinas, são oficinas ministradas por artistas Runicuim, né? Então, vai ter oficina de música, de pintura, de tecelagem, e vai ter oficina também de instrumentalização linguística da língua purinã, oficina de abaiomi, que é uma das bonequinhas que se faz com trapos, né? E tem a ver também com uma tradição afrodescendente, né? E à noite a gente tem o espetáculo Sete Ventos, na terça-feira, com a Débora Almeida, que já esteve em cartaz aqui na cidade de Rio Branco. Pela quarta-feira, que é o último dia do evento, nós temos as sessões de comunicações livres pela manhã, que são os trabalhos dos alunos, dos professores e pesquisas a respeito da temática. À tarde nós damos continuidade com as oficinas. E, por último, nós temos o encerramento com a professora Rosa Acevedo, que é uma estudiosa na Amazônia de populações orais de tradição quilombola, né, com a conferência Notas para Debater as Culturas de Resistência. Né? Legal. O programa vai ficando por aqui. Queremos agradecer a você que esteve conosco desde o início, agradecer a nossa grande entrevistada, Raquel, dizer que foi um prazer recebê-la aqui. Igualmente. Caso Obrigada. você queira acrescentar algo, ainda há espaço. Eu poderia convidar, então, a população que estiver interessada nessa temática, especialmente professores que atuam na rede
de educação básica que devem e se defrontam com essa temática, né, e se acham muitas vezes inseguros em abordar a questão, que nós estamos com as inscrições ainda abertas, né, no site pós-letras.com, e todas as inscrições são gratuitas e vão ficar abertas até sexta-feira. Muito bem. Um prazer. Igualmente. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Boa Noite Rio Branco para você, que nos acompanha todos os dias. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu.